talvez você esteja fazendo a técnica de contorno certo, porém no formato de rosto errado. E se você faz isso, você pode acabar deformando o rosto das suas clientes. E para que isso não aconteça mais, no vídeo de hoje você vai aprender como identificar o formato de rosto da sua cliente e como aplicar adequadamente a técnica de contorno e iluminação em cada formato. E para quem ficar até o final do vídeo, tem um bônus que a gente vai fazer um estudo de caso mostrando tintim por tintim do jeitinho que a gente ama. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional, e nesse canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se automaquiar com acabamento profissional. No vídeo de hoje, a gente já vai aqui para o tablet, onde eu vou te mostrar formato de rosto, como que você vai identificar corretamente o formato de rosto das suas clientes, como que você vai aplicar a técnica de contorno e iluminação adequado para cada formato de rosto. E ao final desse vídeo, a gente ainda vai ter um estudo de caso. Então fica comigo nesse vídeo que com certeza vai valer muito a pena. Então agora vocês já estão vendo aqui o meu tablet. Para quem sempre me pergunta, o aplicativo que eu utilizo é o Sketchbook. E o objetivo da nossa aula de hoje é para você entender e identificar os formatos de rosto. Então você vai conseguir identificar quais são os formatos de rosto através de duas características principais que eu já vou te explicar. Além disso, você vai entender como você vai contornar e iluminar cada formato de rosto. E além disso, de bônus, de quebra, a gente vai ter um estudo de caso desse formato de rosto aqui que vocês já estão vendo aí na tela de vocês. E esse rosto aqui, gente, pode ser que você já bata o olho e fala assim: ah, eu já sei qual que é esse formato. Beleza, você sabe qual é o formato, mas você sabe qual a técnica adequada para esse formato de rosto? É exatamente isso que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa aula. Então vocês conseguem perceber que do lado de cá a gente tem uma maquiagem, né, uma técnica de contorno de iluminação que não favorecem esse formato de rosto. Já desse lado de cá, a gente tem uma técnica que favorece o formato de rosto. E aí você pode estar se perguntando, como que a gente vai trazer essa simetria e essa proporção para cada formato de rosto? É exatamente isso que você vai aprender na nossa aula de hoje. Então, olha só, visivelmente você já consegue perceber que com um detalhe bem sutil, que é o contorno e a iluminação combinados no formato de rosto correto, você vai trazer muito mais proporção e muito mais simetria para esse rosto aqui que você está vendo aí na sua direita. Para você entender como que você vai identificar o formato de rosto, nós precisamos ter dois pontos, duas características que são principais nesse rosto. Então, sempre que você for avaliar um rosto, o primeiro ponto que você deve se preocupar é em relação ao ponto do zigomático. O zigomático é esse ossinho aqui em cima que a gente tem, que esse é um ossinho mais saliente, onde tem ali as maçãs do nosso rosto, tá? Então é esse ossinho aqui de cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto da mandíbula. A mandíbula é esse osso aqui, aqui embaixo do rosto, tá? Que se junta aqui com a parte de cima, né? Então a maxila junto com a mandíbula, a gente consegue perceber no rosto esse pontinho aqui embaixo. Então, esses são os dois pontos que você precisa se preocupar para a gente identificar o formato de rosto. A gente vai traçar então uma reta do ponto da mandíbula até o ponto do zigomático. Então, esses são os dois principais pontos que você deve levar em consideração para você fazer uma correta identificação do formato de rosto. Agora, então, que você já entendeu quais são esses dois pontos, você tem que avaliar como que essa reta é. Então, a gente tem as possibilidades, tá? Essa reta que nós formamos, né, entre a região aqui do zigomático e a região da mandíbula, ela pode ser curva, ela pode formar aqui uma curva, tá? Ela pode ser uma reta, literalmente, bem retinho, ou ela pode ter uma inclinação para fora do rosto, ou seja, nessa como se fossem essas duas linhas, assim, como se fosse um V, tá? Para fora. Ou a gente pode ter essa linha para dentro, tá? Então, nesse outro formato aqui. Então, nós temos essas quatro linhas que podem ser formadas. Então, vamos relembrar. Uma curva, uma reta, uma linha inclinada para fora ou uma linha inclinada para dentro, certo? Então, essas são as possibilidades desses dois pontos formarem essa curva, reta ou
uma linha inclinada, tanto para dentro quanto para fora. A partir disso, agora que você identificou então o ponto do seu zigomático, do zigomático da sua cliente, o segundo ponto da mandíbula e traçou uma linha, como que tá essa linha? Essa linha ela está mais curva, essa linha está mais reta? É exatamente isso que vai te dar então o direcionamento para o seu formato de rosto. Então vamos lá, vamos pegar aqui agora os formatos de rosto que nós temos. A partir disso, então, você vai identificar essas linhas. Se nós tivermos linhas que são linhas retas, linhas verticais, tá? Então, linhas retas verticais, nós podemos ter um formato de rosto retangular, quadrado ou o hexagonal de lateral reta. Ou seja, se a linha lá do meu zigomático, então vou voltar aqui com a minha imagem, ó, entre o meu zigomático, colocar aqui, entre o meu zigomático e a minha mandíbula, se formou uma linha reta, nós podemos ter o formato de rosto, então, retângulo, quadrado ou hexagonal de lateral reta. Agora, se essa linha a gente não conseguiu identificar até muito bem, essa linha aqui da mandíbula ou até mesmo do zigomático, a gente teve um pouquinho de dificuldade porque essas linhas elas não estão muito marcadas, esses dois pontos não estão muito marcados e a gente consegue traçar uma linha mais curva, nós teremos então ou o formato redondo ou o formato oval. Agora, se essa linha entre o zigomático e a mandíbula for uma linha inclinada para fora, ou seja, uma linha nesse sentido aqui assim, olha, do rosto, né? Então, se for uma linha inclinada para fora, nós vamos ter o rosto hexagonal de base reta, triangular invertido ou losangular. Esses três formatos de rosto, eles têm a linha entre a mandíbula e o zigomático inclinadas para fora. E agora, se essa linha for uma linha inclinada, a gente fala para dentro como se fosse, né? Como se ela estivesse descendente, uma linha descendente, nós vamos ter o formato, então, que é um formato triangular. O formato triangular e o triangular invertido, eles são exatamente iguais, porém eles têm essa linha inclinada em sentidos diferentes. Enquanto o triangular invertido, a gente vai ter essa linha, ó, essa linha nesse sentido aqui, que é uma linha mais ascendente. No triangular, a gente vai ter uma linha descendente com esse formato aqui, ok? Então, basicamente, é essa que é a maior diferença entre as linhas que nós vamos traçar do zigomático para a mandíbula e a partir disso, então, nós vamos entender, ó, se essa minha linha, ela formou ali uma linha mais curva, provavelmente eu vou ter um rosto, então vamos voltar lá na nossa imagem, eu vou ter um rosto oval ou um rosto retangular. Deixa eu tirar esse tanto aqui de linha para ficar mais fácil para vocês identificarem, ó. Agora, se a gente tiver uma linha vertical, nós vamos ter um rosto, por exemplo, retangular ou quadrado ou hexagonal de lateral reta. Mas, Dri, qual que é a diferença, então, de um rosto que é retangular, quadrado, hexagonal de lateral reta? É justamente aí em relação ao formato, à forma mesmo geométrica. A gente consegue perceber, por exemplo, que um retângulo, ele tem a altura maior do que um rosto que é quadrado. Um rosto que é quadrado, ele vai ter tanto a largura do rosto quanto a altura do rosto a mesma. Então, se você pegou ali um rosto, você fez os dois primeiros pontos, identificou aquela linha que leva a mandíbula até o zigomático sendo reta, aí você vai identificar agora, então, a altura e a largura desse rosto. Além disso, se a gente tiver, por exemplo, o hexagonal de lateral reta, isso significa que a gente vai ter como se fosse uma entrada, tá vendo? Aqui na região do cabelo. Então, você tem que se atentar ao formato, à forma geométrica mesmo. Por muitas vezes, vai ser um pouco difícil sim a gente identificar o formato de rosto, porque tem clientes que elas vão ter, de repente, um formato de rosto, vamos supor, um formato de rosto que afunila aqui,
mas a linha que leva ali do zigomático à mandíbula, ele é mais redondo, você não consegue ver muito bem essa marcação. E isso pode sim acontecer. Eu explico isso melhor num vídeo que tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima nos cards para vocês passarem lá para assistir, que é um vídeo um pouquinho mais aprofundado também sobre essa questão toda de visagismo e de formato de rosto. Mas eu sei que vocês gostam muito de entender e saber qual é o formato de rosto da sua cliente, para que você consiga então aí adequar melhor a sua maquiagem em cada formato de rosto. Então, o que eu tô te passando aqui é a forma como que você vai identificar. Dri, mas tá muito difícil, não consigo identificar. Tá tudo certo. O que a gente vai fazer no caso de você não conseguir identificar esse formato de rosto ou de repente ser uma mistura de dois formatos de rosto, é você se atentar às proporções desse rosto, tá? Então, as proporções desse rosto também, elas vão te dar também o conhecimento que você precisa para que você consiga, então, contornar e iluminar esse rosto da forma adequada. Por muitas vezes, pode ser que seja difícil você identificar o formato de rosto aí da sua cliente, porque, de repente, ela pode ter um formato misto. De repente, aqui na região entre o zigomático e a mandíbula é uma linha mais curva, porém aqui na região do cabelo é uma linha mais reta. Então pode ser que ela tenha duas possibilidades, né? Dois formatos de rosto em um formato só, em um rosto só. E isso pode acontecer. Por isso que é tão importante você se aprofundar, você entender não somente sobre formato de rosto, mas também sobre proporções para você fazer toda a sua maquiagem de forma que ela fique muito mais simétrica e mais proporcional dentro da harmonia do rosto daquela cliente. Eu te explico melhor isso em um vídeo que tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima nos cards para você passar lá para assistir, onde eu explico então melhor como que de repente o formato de rosto ele não vai ser a principal fonte de conhecimento que você precisa para você conseguir identificar então como que vai ser ali o contorno e iluminação do formato de rosto da sua cliente. E agora chegou a hora então da gente começar a fazer esse contorno e iluminação de fato no rosto da nossa cliente, já que a gente conseguiu identificar os dois pontos, conseguimos identificar qual que é o formato ali da linha que é ligada, que faz a ligação entre esses dois pontos. E a partir daí, agora, a gente já vai conseguir, então, mapear, fazendo ali o contorno e iluminação do rosto da nossa cliente. Muito importante salientar para você que você pode saber exatamente a técnica, mas você também tem que se atentar ao produto. O produto, a gente tem tanto a relação, né, de aplicação do produto quanto o próprio produto também do contorno. O produto do contorno, gente, ele é um produto específico para fazer contorno. Ele deve ser mais escuro que o tom de pele da nossa cliente e, além disso, ele não deve ter sombra. E muitas pessoas acabam se confundindo, pegando um tom de contorno que tem sombra e é bronzer e tudo mais. Se você tem esse tipo de dúvida, qual que é a tonalidade, qual que é a cor que você deve usar para fazer o contorno aí das suas clientes, qual que é a temperatura, né, desse produto de maquiagem, será que ele tem que ser mais quente, será que ele tem que ser mais frio, será que ele tem que ter brilho, será que ele não tem que ter brilho? Então todas essas dúvidas, se você tem essas dúvidas, coloca aqui nos comentários para mim que eu posso trazer um vídeo separado, porque aqui, gente, é conhecimento que não tem fim. Então hoje a gente vai realmente se ater em relação ao formato do rosto, ao formato mesmo do contorno e da iluminação. Mas se você tiver alguma dúvida aí em relação, como eu falei, às tonalidades e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários pra mim, que se tiver bastante comentário eu posso trazer isso tudo mais aprofundado num próximo vídeo. E aí vamos supor então que você já conseguiu escolher ali qual que vai ser a tonalidade do contorno que você vai aplicar, né? Qual que é ali a temperatura de contorno que você vai aplicar. Então, onde que você vai aplicar esse contorno, dependendo do formato aí de rosto da sua cliente. Muito importante a gente manter exatamente a proporção desse rosto. Então, independente do formato de rosto da sua cliente, se você identifica que ela tem mais volume em uma determinada região do rosto, provavelmente vai ser ali que você vai contornar, porque o contorno ele vai tirar o destaque daquela região, ele vai criar profundidade, é para isso que serve o contorno. E por outro lado, a iluminação, ela vai servir então para dar destaque, para trazer projeção para aquele rosto. Então, contorno e iluminação é uma técnica, né? Esses dois juntos, eles formam uma técnica onde você vai conseguir, então, esconder e destacar o que você quer naquele rosto.
Então, você tem que pegar ali aquele rosto, fazendo uma análise ali do formato daquele rosto e entender onde que eu tenho mais volume para que eu consiga, então, contornar adequadamente cada ponto daquele rosto e também iluminar. Se eu já tenho muito volume, por exemplo, um volume muito grande na testa, não é adequado que eu ilumine aquela região. Então, aquela região ali eu vou passar um contorno para que eu tire o destaque daquela região. Então, você tem que entender o conceito do contorno e da iluminação, porque dessa forma vai ficar muito mais fácil na hora de você aplicar aí no rosto das suas clientes. Então, agora a gente vai fazer o estudo de caso do formato de rosto aqui desse modelo, que eu nem vou ficar falando aqui o nome dela não, tá, gente? Vai ser minha modelo mesmo, nossa modelo, que vai ser mais fácil. E é o seguinte, uma das técnicas que eu utilizo bastante aí para para entender sobre o formato de rosto, né, da minha modelo, da minha cliente, da pessoa que eu estiver fazendo aí a minha análise visagista, porque isso é sim uma análise visagista, é dessa forma aqui, inclusive a forma que eu ensino dentro do meu curso Jornada da Maquiadora, que eu ensino para as minhas alunas. Então, quando a gente pega essas linhas aqui, né, em relação aí ao formato do rosto, nós conseguimos perceber que o rosto dela, ele vai se afinando, né? Então, ele começa aqui mais largo, tá vendo, ó? Começa aqui mais largo e ele vai se afinando. Conseguimos perceber também nesse formato de rosto, né? Então, primeiro essas linhas, elas ajudam bastante a gente a identificar, olha, aqui a linha tá maior e depois a linha vai diminuindo. E além disso, também, como eu expliquei para vocês no começo do nosso vídeo, nós temos também ali o ponto tanto do zigomático quanto também o ponto da mandíbula, tá? Então, vamos pegar aqui os dois pontos, vou criar aqui uma nova camada, onde a gente vai pegar aqui, ó, o ponto do zigomático dela e da linha da mandíbula. Aqui ele está sorrindo e não é realmente o adequado para a gente fazer uma análise visagista com a nossa cliente ou modelo sorrindo, tá? É ideal que ela esteja assim, ó, bem séria, bem retinha. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, essa imagem aqui é uma imagem perfeita para a gente fazer esse tipo de análise. Mas eu quis trazer esse formato de rosto aqui porque é um formato de rosto muito interessante e é muito visível, né? É muito aparente aí as nuances desse rosto, assim, as características desse rosto. Então, nós temos esses dois pontos, né? Do zigomático e também da mandíbula. E a gente consegue perceber até que a mandíbula dela tá até um pouquinho mais para baixo, viu? Deixa eu colocar aqui. Então, a mandíbula dela tá aqui um pouquinho mais para baixo. E a linha que se forma entre esses dois é uma linha inclinada para fora, é uma linha diagonal, é uma linha inclinada e inclinada para fora, certo? Então, a gente tem esse formato, um formato de rosto e até mesmo de cabelo, né, gente? O formato do cabelo dela tá completamente triangular, tá vendo? Então, o formato de rosto triangular é um formato de rosto onde a gente tem mais volume na região da testa, então nessa região aqui de cima, e na região do queixo é bem afunilado, tá? Então ele diminui bastante, formando então essa linha bem na diagonal. Então esse formato de rosto é tipicamente um formato de rosto triangular. E além disso, gente, não somente o rosto, né? Nós conseguimos perceber também que o penteado que ela fez nessa ocasião aqui deixou o rosto dela ainda mais triangular. Então, os acessórios, o formato de cabelo, né, o penteado, a maquiagem, tudo isso influencia muito no formato de rosto que a gente tá vendo. Então, aqui deixa tudo muito mais triangular. E aí, para a gente começar a suavizar, então, essa percepção, né, desse formato de rosto, o que a gente poderia fazer aqui? Em relação ao contorno e à iluminação. Eu vou te explicar aqui exatamente da mesma forma que eu ensino para as minhas alunas dentro do curso Jornada da Maquiadora. Isso aqui é um estudo de caso. Então, eu pego vários formatos de rosto, estudos de caso mesmo, para que a gente consiga, então, primeiramente avaliar, assim como a gente fez agora, né, através aí dos pontos de observação que nós temos que ter. E agora, então, a gente vai passar para a maquiagem, tá? Então, o contorno que a gente vai fazer aqui para esse rosto, para essas proporções, para esse formato de rosto e para o desejo de imagem dessa cliente, porque ela me falou que ela acha essa parte que ela me contou, ela acha que essa parte aqui fica muito fininha, sabe? Fica muito afunilada. Então, ela quer trazer um pouco de mais volume para essa região, tá? Então, isso também, esse desejo de imagem da nossa cliente é extremamente importante. Então, olha só, no contorno aqui, o que a gente vai trazer? O contorno, como eu falei, como você também já sabe, serve para a gente tirar o destaque das regiões, né? Então, o que a gente vai fazer?
nós vamos tirar o destaque dessa região aqui, que é uma região que está com mais volume. Então, especialmente nessas duas regiões aqui e também um pouquinho aqui acima, bem na raiz do cabelo. Então, o contorno ele vai vir nesse formato. Aqui, gente, eu tô mostrando para vocês de uma forma didática. Já já eu vou mostrar para vocês, então, de fato, a simulação que a gente fez aqui através da inteligência artificial, que vocês com certeza vão amar. E além disso, como a gente tem essa parte aqui, gente, muito afunilada, a gente também vai trazer um pouco de contorno para essa região aqui, como se a gente estivesse querendo cortar esse queixo aqui, para a gente não deixar esse volume, esse esticamento, sabe, assim, dessa região do queixo. Então, a gente também vai trazer um pouco de contorno para essa região. Além disso, o contorno aqui na lateral do rosto, ele pode ser um contorno um pouco mais reto, tá? Porque se a gente fizer um contorno muito na diagonal, ou seja, com uma linha muito inclinada, assim, ó, uma linha muito inclinada, a gente pode acabar realçando ainda mais essa extensão do rosto. É como se a gente estivesse dando continuidade para a linha. Então, para que isso não aconteça, para a gente meio que acaba que cortar mesmo, a gente tem um formato de triângulo, ó, tá? Então, vamos imaginar aqui comigo, gente. Temos aqui um formato de rosto triangular. Se a gente pega um contorno, eu vou até mudar aqui, ó. Se a gente pega um contorno e faz o mesmo sentido do triângulo, a gente acaba realçando ainda mais esse formato de rosto. Agora, se do contrário, ao invés de a gente fazer esse contorno na diagonal, a gente faz ele mais reto, assim, ó, nessa região aqui, a gente vai trazer mais volume para essa região, que realmente é uma região onde a gente precisa de mais volume, tá? E a gente não vai enfatizar esse formato de rosto, certo? Além disso, então, esses aqui seriam os nossos pontos, né, de contorno. Então, o nosso contorno ele vai vir aqui assim um pouquinho mais reto, né, ao invés de ser muito na diagonal. E além disso, a gente também tem as posições ali de iluminação, né? Então, a iluminação, vou mudar aqui pro amarelinho, pro vermelho, melhor vermelho que vocês vão conseguir ver melhor. Então, a iluminação desse rosto, como que vai ser? Basicamente, um pouquinho aqui abaixo dos olhos, para que a gente não traga iluminação muito aqui nessa região, onde já é uma região muito volumosa, tá? Então, essa região já é uma região volumosa. Então, a gente não quer levar a iluminação até lá na ponta. Então, no máximo aqui até onde acaba o olho, nessa região. E também podemos trazer essa iluminação aqui, ó, nessa região aqui abaixo da bochecha, para que a gente consiga projetar mais essa região. Ou seja, a gente vai dar mais volume para aquelas regiões onde não tem volume, através, então, da iluminação. Então, a iluminação, gente, ela traz o volume que a gente precisa, tá? E o contorno, por outro lado, ele tira o volume, ele tira o destaque, ele esconde. Então, sempre lembra disso, tá? Desse conceito aqui, porque dessa forma, independente aí do formato de rosto que você estiver trabalhando, você vai conseguir identificar onde que você vai ter que iluminar, onde que você vai ter que esconder, ok? E agora, então, passando, então, para a nossa inteligência artificial, né? Passando aqui para o nosso visagismo simulado. O que nós temos aqui é o contorno, olha só. O contorno feito, então, claro que aqui, gente, tá bem assim, tá mais marcado do que eu normalmente faria se fosse minha cliente. Mas olha só, então eu vou voltar. Então, quero que vocês fiquem, olha bem pra tela, tá? Olha bem pra tela, fica olhando pra tela e agora olha a diferença, tá vendo? Então, olha, antes e depois. Como que a gente consegue, através do contorno, ó, eu tô indo e vindo pra vocês verem realmente a diferença, tá? Como que a gente consegue tirar o destaque da região, especialmente essa região onde tem mais volume, que é a região da testa, né? Então, realmente, você sabendo fazer a técnica correta, mas sabendo como que você vai aplicar no formato de rosto adequado, gente, você tem um resultado, assim, completamente diferente e surpreendente, né? Então, aqui a gente tem o contorno feito de forma errada. Então, olha só, isso aqui é um contorno que não valoriza os traços dessa modelo. Agora, a gente tem um contorno que valoriza os traços dela. Então, olha só como é que o rosto ele fica muito mais proporcional. Ele fica um rosto muito mais harmônico. Eu tô indo e vindo para vocês conseguirem perceber, então, essa diferença, tá? Olha só como é que fica um contorno muito mais bonito, um rosto muito mais proporcional. E se a gente quisesse ir além, se a gente quisesse entregar algo mais personalizado para nossa cliente, o que a gente faria? Isso aqui é um bônus do bônus do bônus, tá, gente? Olha só o que a gente faria, tá vendo? Então, com o cabelo também, com um penteado, a gente conseguiria entregar esse resultado ainda mais personalizado, de forma a
a gente conseguiu esconder aquilo que a gente queria, né? A gente conseguiu tirar aquele formato que estava muito triangular. Como que a gente fez isso? Trazendo mais volume, olha só, para essa região aqui, é uma região onde ela não tem volume. Então, nós trouxemos mais volume para essa região através aqui, ó, do cabelo, e poderia também ser através de um acessório, né, através de um brinco, assim, com mais volume nessa região. E além disso, a gente tirou aquela testa, né, que tava aquela testa mais larga, através das franjas, tá? Através dessas franjas aqui, ó, que elas cobrem aquela testa. Então, vou voltar aqui, tá vendo? Olha só o tanto de testa que cobriu, tá vendo? Olha, indo e vindo para vocês conseguirem perceber essa diferença. Então, a gente consegue também, através do corte, através do cabelo e penteado, a gente consegue também trazer mais proporção e trazer mais simetria para esse rosto. E isso aqui que eu mostrei para você, gente, no tablet, você consegue aplicar tanto para sua automaquiagem, tá? Então, se você consegue aplicar isso em você também, toda essa técnica que eu passei aqui de contorno, de formato de rosto, tudo mais, você também consegue aplicar nos seus atendimentos, obviamente. Então, na hora que você for lá, estiver fazendo lá a maquiagem do seu cliente, você também consegue fazer essa avaliação para você identificar quais são os pontos de contorno e de iluminação para cada rosto, para cada pessoa que sentar lá na sua cadeira. E além disso, você também consegue aplicar todo esse conhecimento em consultorias visagistas. Então, você consegue, através de uma foto, como eu fiz aqui mesmo, através de uma foto, você pode fazendo lá as marcações no rosto da sua cliente, né, da sua modelo, para você passar para ela quais são os pontos de contorno, quais são os pontos de iluminação, quais são os pontos ali do blush que vão ficar melhor para o formato de rosto dela. E dessa forma, você pode montar, então, essa consultoria visagista. E você pode, inclusive, vender esse serviço à parte para sua cliente. Então, vamos supor, a sua cliente vai agendar lá uma maquiagem com você. E aí você pode pedir inicialmente para ela uma foto dela, para que ela te mande. E aí, então, você já monta ali uma consultoria visagista para ela antes de você atendê-la. Ou até mesmo você pode vender essa consultoria visagista e fazer isso remotamente. Então, você pode vender para as mulheres do Brasil inteiro. Então, é uma forma extra de você conseguir ganhar aí também um dinheiro, não somente para você não somente ficar presa ali às clientes que você tem presencialmente. Você pode vender esse serviço, então, para o mundo inteiro. Basta que você tenha o conhecimento adequado e a foto lá da sua modelo para você fazendo ali as marcações e chegar às conclusões de onde vai ficar melhor o contorno, onde vai ficar melhor a iluminação. Você pode, inclusive, dar ali dicas de produtos que as suas clientes podem usar, como que você vai fazer essa aplicação. E aí você pode também, isso aí já tá mais um bônus aí para vocês. Vocês também podem mostrar e gravar uma aula, se for o caso, mostrando para ela onde que ela vai aplicar o contorno, qual que é a forma de aplicação do contorno, como se fosse um vídeo mesmo de bônus, que com certeza as suas clientes vão amar. E essas são aqui algumas das formas que eu ensino para as minhas alunas dentro do meu curso completo Jornada da Maquiadora. Lá dentro você vai ter acesso, então, a tudo isso sobre formato de rosto, não somente formato de rosto, mas cada uma das feições separadamente. Então, olhos, formatos de olhos, nariz, boca, olho, queixo, tudo. Então, você vai conseguir, com esse conhecimento, montar as suas consultorias visagistas. Através desse conhecimento, você não só vai aplicar nos seus atendimentos para você ter muito mais segurança, porque, gente, quando você entende sobre o formato de olho da sua cliente, o formato de rosto dela, qual que vai ser a técnica de contorno para aquele nariz, qual que vai ser a técnica de contorno, você vai ter muito mais segurança para fazer seus atendimentos, porque você já sabe do que você tem que fazer, você já tem o norte do que você tem que fazer para cada cliente. E além disso, você consegue pegar todo esse conhecimento, como eu falei, e montar consultorias visagistas e vender para o Brasil inteiro. Não só para o Brasil inteiro, né, gente? Para o mundo inteiro. Então, hoje, através da internet, você consegue também fazer essa venda dessa consultoria, que é extremamente rentável. E é claro que você precisa de acesso ao conhecimento certo, você precisa entender sobre formatos de rosto, você precisa entender sobre maquiagem também, como que você vai fazer a aplicação da maquiagem, você precisa também ter conhecimento sobre produtos e todo esse conhecimento você encontra dentro da Jornada da Maquiadora. Eu vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo. Clica na página, você vai ser direcionado, então, lá na nossa página você vai entender tudo, o que está incluído lá dentro do nosso curso, o que você vai ter acesso, temos vários bônus também, inclusive, maravilhosos para vocês por lá também. E lá você vai poder fazer a sua inscrição na nossa comunidade aí de maquiadoras maravilhosas que cada dia cresce mais.
E para você que ficou aqui comigo até o final desse vídeo, que você assistiu tudo, que você aprendeu todo esse conteúdo, você pode agora pegar uma foto aí do seu rosto, ou do rosto da sua cliente, ou de alguma modelo que você tiver, fazer essas análises, marcar ali o pontinho do zigomático, o pontinho da mandíbula, e então dar o seu palpite sobre o formato de rosto, ou seu, ou da sua cliente, enfim. E aí você pode me mandar lá no Instagram, através do meu direct. Vou deixar o Instagram aqui embaixo para você acompanhar, então é adrianabrito.makeup, me manda lá no direct, porque aí eu posso corrigir, falar onde está certo, de repente ali o que você pode aprimorar em relação a aguçar mesmo o seu olhar. Então fica aí com um bônus, uma atividade extra para você fazer, para você aplicar todo esse conhecimento que eu passei para você aqui ao longo desse vídeo, para você já começar a praticar também. Então não se esquece de fazer essa atividade para você já ir treinando o seu olhar e me manda lá através do direct do nosso Instagram. E eu espero que de fato você tenha aprendido bastante, que você tenha entendido como que você vai identificar o formato de rosto dos seus clientes, né? Como que você vai adaptar as técnicas de contorno e iluminação para cada formato também. Espero que você tenha gostado bastante. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E aproveita também e se inscreve por aqui, porque todas as semanas temos vídeos novos com muito conteúdo aqui para vocês. A gente se vê na próxima semana, ok? Um beijo para você e até lá!